Meu nome é Ronaldo Marinho. Nós vamos falar sobre a prisão em segunda instância, aspectos jurisprudenciais e o princípio da presunção de inocência. É um trabalho feito em dupla, é um trabalho feito por mim e por Alessandro Rabelo Ortiz. Eu sou doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou professor da Universidade Tiradentes, Sergipe, delegado de Polícia Civil, membro do Conselho Penitenciário do Estado. E nós decidimos falar sobre esse tema, dada a importância e relevância do tema nos dias de hoje, com que diz respeito não somente ao aspecto da responsabilização penal, mas também na proteção dos direitos humanos, né? O objetivo desse trabalho é compreender esse princípio da presunção de inocência, o estado de inocência, os seus contornos teóricos e a sua importância dentro do conjunto de normas que visam proteger os direitos humanos. Também discutindo a execução da pena e respondendo de que forma que a gente pode compatibilizar essa presunção de inocência, o respeito aos direitos humanos, mas também evitando a procrastinação e a impunidade em determinadas circunstâncias. Então, é um tema bastante relevante e atual, e é um tema que a gente entende ser importante discutir na academia e na sociedade. Nosso trabalho ele inicia fazendo um apanhado das normas que tratam sobre o tema da presunção de inocência, no aspecto internacional e no aspecto nacional também, discutindo também no que diz respeito ao momento em que isso tornou importante. No aspecto internacional, fazendo um apanhado histórico com um tema mais importante, a gente fala sobre a declaração, a Carta de Onça em Terra, né? A Magna Carta Libertatum, que é uma referência na proteção de direitos humanos, o primeiro instrumento, o instrumento mais importante para a análise histórica da proteção dos direitos humanos, em 1215. Posteriormente, um outro instrumento jurídico internacional, que é a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão de 79. Claro que essa declaração internacional também, ela surge da Revolução Francesa e na declaração já traz que todo homem, toda pessoa, todo ser humano acusado, ele tem que se presumir inocente, e é um direito humano fundamental, um direito inerente ao caráter e da dignidade humana. E isso é um marco histórico importante. E depois nós temos um outro marco histórico dando um salto, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um pós-Segunda Guerra Mundial, que chamou a atenção da comunidade internacional, dado ao nível de violência que foi perpetrado durante esse conflito mundial, a forma sistemática e o Estado enquanto um instrumento de eliminação de determinado segmento populacional, e isso que a gente faz no sentido de buscar resgatar o tema no cenário internacional. Nessa Declaração Universal de Direitos Humanos também tem como um princípio fundamental também o estado de inocência, e isso é muito importante para que a gente possa levantar aqui. Então, essa Declaração Universal de 1948 é um marco que a gente fala, e nós temos um outro marco internacional, isso mais no âmbito das Américas, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto é de 1969 e nele também toda pessoa acusada de um delito, ela tem direito também que seja presumida a sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também chama a atenção da necessidade de presumir ou de declarar o estado de inocência. Porque, como diz Guilherme de Souza Nutti, a gente já nasce inocente e a gente morre inocente. O contrário disso deve ser provado por quem acusa. Isso também é uma decorrência lógica do princípio da inocência. Claro que isso, a Constituição Federal, em 1988, ela estabelece essa presunção de inocência, mas nem sempre foi assim. Ela foi a primeira Constituição que, de forma expressa, colocou o estado de inocência. E antes, as constituições anteriores, elas não traziam, elas falavam de direitos e garantias fundamentais e que não excluía outros direitos inerentes à personalidade humana. E esses direitos, eles poderiam ser reconhecidos em tratados internacionais. E já eram efetivamente reconhecidos em tratados internacionais, tá? Então, o artigo 5º, inciso 57, é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
E o drama e o problema central do nosso trabalho está aí. Em que momento é que se declarado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Porque a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela fala de duplo grau de jurisdição. A Declaração Universal também estabelece a necessidade da gente ter esse duplo grau de jurisdição. Todos os tratados internacionais de direitos humanos, eles, quando abordam o tema, seja na Declaração Europeia de Direitos Humanos ou em outras declarações de direitos humanos, o duplo grau de jurisdição é um tema fundamental para que a gente possa ter reconhecido que essa pessoa perdeu o estado de inocência. A prisão em segunda instância tem sido esse objeto acolorado de discussões no país, e o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem mudado constantemente nos últimos anos, mudado o posicionamento sobre o tema, né? Então, o princípio da não culpabilidade, ele é um princípio decorrente do próprio Constituição Federal, e a sentença penal condenatória é aquela que pode, por fim, a esse estado de não culpabilidade. Porque a sentença penal condenatória, ela declara a responsabilidade penal. Mas essa declaração de responsabilidade penal, ela tem ainda a possibilidade de recurso. Claro que isso também não impede que as medidas cautelares possam ser aplicadas. Então, a nossa legislação permite, é constitucional, a decretação da prisão preventiva ou da prisão temporária. Antes a gente falava da prisão em flagrante, mas a prisão em flagrante ela deve ser confirmada no prazo de 24 horas ou não. E uma vez confirmada, ela é alterada para de forma fundamentada para uma prisão preventiva. Então, a execução da sentença penal condenatória, ela só se dá quando há o trânsito em julgado da condenação. Enquanto não há o trânsito em julgado da condenação, nós podemos ter a prisão provisória, que nós já sabemos, essa prisão provisória após o trânsito em julgado da condenação, ela poderá ser utilizada como forma de detração penal, tá? Mas a execução da pena, ela se dá na data que transita em julgado a sentença penal condenatória, conforme previsto em nossa legislação. Então, esse estado de inocência é indisponível, irrenunciável, então posso abrir mão do meu estado de inocência, dizendo que eu quero me declarar, mas o estado lá que provar, não basta somente minha confissão para que eu seja declarado culpado, eu preciso ter provas disso. É por isso que o Estado tem que se movimentar, tem que movimentar a máquina para a responsabilização. As medidas cautelares, eu falei para vocês que tem, mas o STF é o guardião da nossa Constituição, é quem faz a leitura sobre a nossa Constituição, o intérprete da Constituição, por natureza, e ele acaba tendo posições divergentes nesse campo. E aí eu vou trazer um pouco do histórico sobre isso, desse processo de alteração de mudanças. No habeas corpus 68.726 de 1991, eu vou tratar uma decisão de uma relatoria do ministro José Nery da Silveira, que ele aborda a questão do tema. E também nós temos um outro habeas corpus, que é o habeas corpus número 126.292 de São Paulo, que teve como relatoria o ministro Teori Zavascki. Esse habeas corpus foi julgado em 2016, até chegar à posição que nós estamos hoje. Na posição que foi dada pelo Nery da Silveira, ela é importante porque ele acabou reconhecendo, né, e mantendo o entendimento que já vinha anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, de que a presunção de inocência não impedia a prisão decorrente de acórdão. Isso queria dizer o seguinte, que quando havia uma condenação em segundo grau, o acórdão poderia estabelecer já o início da execução da pena. Então, era possível executar a pena a partir do segundo grau. Chamava-se execução, a possibilidade dessa execução provisória da pena. Isso ficou assentado na jurisprudência do STF e, posteriormente, houve a mudança. A prisão do réu condenado, embora ainda sem ter transitado julgado a decisão condenatória, o recurso extraordinário especial pode ser recebido somente no efeito devolutivo. Esse é o fundamento utilizado por Nery da Silveira, no sentido de ter o reconhecimento disso, tá? O Supremo Tribunal Federal, em 2009, já mudando esse entendimento, dizendo que enquanto houver recurso pendente, não poderá ocorrer execução provisória da sentença. Essa foi a decisão em 2009 do Eros Grau,
Essa decisão do Eros Grau ela foi importante no sentido de mudar a jurisprudência que estava predominando até então. Em 2009, então, passa o entendimento do STF a saber de que não é mais possível executar a sentença sem ter todos os recursos julgados. Então, deveria ocorrer não só na primeira e segunda instância, mas também em recurso do STJ e um recurso do STF. Então, nós teríamos 4 instâncias de julgamento e somente quando não tivesse mais nenhum tipo de recurso na 4ª instância que seria possível executar a pena. Esse entendimento do STF ele durou até 2016, com uma decisão da lavra do ministro Teori Zavascki, que foi confirmada pelo plenário, de que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a execução da pena condenatória após confirmação em segunda instância. Esse entendimento ele prevaleceu a partir de 2016 e, como eu falei para vocês, esse entendimento só veio ser alterado em 2019. O Teori Zavascki ele passou a entender que essa prisão era possível, dizendo que não é razoável esperar-se até a 3ª e a 4ª instância, o STJ e o STF, porque o STJ e o STF ele não discute mais os fatos e as provas, ele só discute matéria de direito. E essa matéria de direito ela não impediria a execução da sentença condenatória. E esse entendimento prevaleceu até 2019, quando o STF, julgando a ação declaratória de constitucionalidade 43, 44 e 54, ele acabou mudando o entendimento de que o trânsito em julgado da sentença condenatória não era necessário em todas as instâncias para que executasse a pena. Essa decisão de 2019 diz o seguinte, que é necessário que haja o trânsito em julgado em todas as instâncias para que haja o efetivo cumprimento da pena, salvo essas hipóteses, somente se houver fundamento para a prisão preventiva, que é possível. Então, a prisão preventiva, a prisão temporária, continua sendo possível ser aplicada, mas a execução da pena somente quando não caiba mais nenhum recurso, em nenhuma instância. E daí é que houve uma mudança de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento foi a partir da análise do artigo 283 da Código de Processo Penal, que foi alterado pela Lei 12.403 de 2011, né? E isso o STF entendeu que era uma garantia fundamental do cidadão e que não poderia ser prescindida. Então, com esse entendimento, o STF acabou pondo um fim a essa fase. Não é que nós não tenhamos ainda discussões sobre isso, mas a palavra final é a palavra do Supremo Tribunal Federal e a palavra que prevalece ainda. O Celso de Mello foi o relator dessa ADC, alegou que ainda a exigência do trânsito em julgado não impede a decretação de prisão cautelar em suas diversas modalidades, mas claro que as prisões cautelares devem ser fundamentadas e a exigência é que a fundamentação seja temporária, a fundamentação tenha fatos atuais, fundamentos atuais para que seja decretada a prisão. Então, é uma exceção à regra. Claro que, no caso do Tribunal do Júri, o Dias Toffoli acabou até entendendo que é possível, sim, o Tribunal do Júri decretar uma sentença após a condenação, em virtude do Tribunal do Júri ser soberano. Então, claro que isso houve ainda uma discussão, a gente tem que identificar que a presunção de inocência, eu trago uma discussão sobre a presunção de inocência aqui no país, com posicionamento do professor Guilherme Souza Nutti, do Aurílio Lopes Júnior, e da doutrina no país, e da posição do STF sobre o tema. É importante que a gente tenha um cuidado com relação a isso, de não entender que o cidadão perde o caráter de inocência a partir daquele momento que ele comete o crime. Ele tem o direito a não produzir prova contra ele, tem o direito a ser tratado pelos agentes do Estado como inocente, a ser tratado como juiz como inocente, e que o Estado deve provar a sua culpabilidade. Acontece que a exigência do trânsito em julgado em 4 instâncias é uma característica tipicamente brasileira. Quando os tratados internacionais abordam o tema, eles abordam na perspectiva de duplo grau de jurisdição de um julgamento colegiado. Esse julgamento colegiado ele já acontece nos tribunais de justiça ou mesmo nos tribunais regionais federais, que poderiam fundamentar
a prisão. Mas esse entendimento ele acaba por levar à impunidade em diversos aspectos e também protegendo somente aqueles que possuem recursos e condições de arcar com advogados e com os custos da defesa até a última instância. Muito obrigado.